assunto alimentação natural, nós extraímos uma parte desse folheto que vocês receberam, que o nosso irmão fez a entrega, ao qual eu agradeço gentilmente. E, apanhando então essa informação do Espírito Leocádio Correia, nós sabemos do médium professor Mauri, todos conhecemos, e essa informação nos chegou, né, através dessa mensagem. Assim é que nós falaremos um pouquinho sobre alimentação natural, no geral, e traremos algumas ideias que eu acredito sejam importantes para todos nós. O mestre glorifica-se nos cooperadores, que não cogitam de prerrogativa e remuneração, que servem onde, como e quando determina sua vontade. Vontade sábia e soberana. São os obreiros da boa vontade. Então, eu acho que podemos nos considerar obreiros da boa vontade. Sejamos bondosos e alegres, para que todos quantos se achegarem a nós sintam a presença de Deus. Isso é muito importante. A presença de Deus, a Neida falou sobre isso, falou sobre alegria, e os nossos mentores sempre estão cobrando essa alegria. Nós temos que ser alegres, nós temos que viver com alegria, senão vamos encontrar o que pela frente? A depressão? A alegria não deixa a depressão entrar em nós. Mesmo na dificuldade, temos que ser alegres. Faça seu equilíbrio interior e autorreconhecimento. Esta colocação está lá no folheto da SBE e nos diz o seguinte: evite o fumo. Acho que ninguém aqui fuma, né? Graças a Deus. Evite as bebidas alcoólicas. Evite as bebidas com gás. Evite a carne. Evite o pão branco. Evite os enlatados. Evite o açúcar refinado. Evite a manteiga, a margarina. Evite tomar líquidos antes das refeições e após as refeições. Evite os queixumes, o ódio e as desavenças. Eu acredito que nós aqui não precisaria estar ouvindo isso, porque nós, com certeza, cumprimos todos esses itens, né? Mas, de qualquer forma, vamos evitar, né? Vamos evitar. Veja bem, a informação está aí para nós. Somente os fracos agridem. Reafirme sempre: eu tenho coragem, eu tenho esperança, eu sou feliz. Todo dia de manhã vamos abrir a janela, respirar, né? Fortemente, ar puro, e vamos repetir: eu tenho coragem, eu tenho esperança, eu sou feliz. Tudo isso se resume lá na imortalidade que a dona Neide falou. Se nós somos eternos, somos imortais, vamos aproveitar então, vamos evoluir. Fazer alimentações em ambiente tranquilo, sem brigas, mastigar bem os alimentos, cozinhar em panela de ferro ou de barro, tomar chá diariamente, chá de bardana, de carqueja, de camomila, etc. Ao final nós vamos ver esses chás. Comer 2 laranjas com bagaço ao dia, comer abóbora, cenoura, de preferência cruas. É isso aí, hoje vamos falar sobre esses assuntos. A saúde física, mental e espiritual depende de cada um. Cada ser é arquiteto de sua dor. Resumindo, nós e nós, eu e eu. Eu, a minha individualidade, no meu livre-arbítrio, na minha vontade, na minha consciência, vou agir, ou não. E aí vem as consequências, ou não, vai depender de nós. Deus não é outro. Deus é o Criador. A dona Neide falou, dona Neide, você já falou tudo ali antes, né? É a força de nosso ser. Nós somos uma centelha divina, minúscula, quase nem aparecemos, mas nós somos. Somos. Por isso que Jesus falou: eu e meu Pai somos um. Por isso que Jesus falou: sois deuses. E é verdade, nós somos uma centelha divina. Então, a alimentação natural está ali no folheto. Ingerida tem efeitos poderosos sobre a vida mental do homem. O comportamento humano é resultante de seu estado mental. A agressão, a passividade, a depressão, a alegria, o otimismo, a felicidade resultam da frequência mental. Como
por exemplo, estava a nossa frequência hoje? Estava tranquilo, teve umas quedas, tivemos elevados, né? Tenho certeza que na hora da oração da Dona Neida, abrindo a prece inicial, nós estávamos lá em alta frequência, né? Mas de repente, durante o dia, nós tínhamos algumas quedas, né? Mas o importante é, nesse momento que a nossa vibração cai um pouco, nós temos imediatamente elevá-la. Isso é fundamental. E a alimentação natural, quando fundamentada no estudo, na pesquisa, ajuda a manter o equilíbrio mental, a integração moral, a harmonia, a saúde física, a saúde mental e espiritual, desde que é realizada conscientemente, sem fanatismo ou distorções, que perturbam a consciência crítica, o livre-arbítrio, a autodeterminação do praticante. Se nós temos o livre-arbítrio, nós podemos e devemos escolher. Agora, se nós formos fanáticos, nós vamos fazer uma escolha que de repente não é aquela escolha para aquele momento. Então, isso nós temos que ter muito bom senso. Mas não esquecendo que o livre-arbítrio é nosso e nós é que vamos agir. O homem que busca o autoconhecimento deve procurar o potencial da alimentação natural. O que é esse autoconhecimento? É nós estarmos aqui, enfrentamos as provas, os desafios do dia a dia, as expiações, e enfrentar tudo isso e tentar evoluir. Passar pela cultura, nós temos que conviver, não é? Nós somos os atores, autores, e assim vai. Então, autoconhecimento. E a alimentação natural é um dos itens para nós nos melhorarmos no autoconhecimento. Comer não significa simplesmente satisfação física, mas fundamentalmente defesa da vida. Portanto, é ato moral. Todo o tempo do homem pertence ao homem. A alimentação natural representa a energia que ajuda a determinar o estado de equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Nós somos espíritos, a Dona Neide falou no início, individualizados. Esse espírito vai nascer na Terra, para isso ele precisa o quê? Precisa de um corpo físico. Mas nós temos o perispírito, que é uma matéria quintessenciada intermediária entre o corpo e o espírito. Então tudo fica registrado nesse conjunto. Por isso que nós falamos corpo, mente e espírito. E corpo, mente e espírito não atuam um sobre o outro porque são um só, é um conjunto. O ator, o portador da cultura e dos comportamentos é o espírito. Então aí está a mensagem do irmão Leocádio José Correia, e a mensagem foi psicografada pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz em 10 de maio de 1990. Mas é bem atual, né? Muito atual para nós, nos ajuda muito. Um coração que ama não sofre. Contudo, o que carrega ódio, rancor e ressentimento, esses males envenenam não só o corpo físico, como adoecem a alma. Então nós temos que ter em mente que algumas invirtudes, uma delas que nós estamos vendo, vamos falar só dessas aqui: ódio, rancor, ressentimento, vingança, vaidade, orgulho, isso nós temos que tirar do nosso dia a dia. Através do autoconhecimento, nós temos que buscar as virtudes. Porque os vícios nós temos que enterrar. E as virtudes nós temos que cativar. Né? Enterrar os vícios, cativar as virtudes. A maçonaria fala isso. Todo maçom sabe disso, que nós temos que enterrar as invirtudes e cativar as verdadeiras virtudes. E o ódio, então, o rancor, o ressentimento, nós temos que cortar do nosso coração. Só para chamar a atenção de vocês, depois quem quiser faça uma leitura sobre esses assuntos, fontes básicas da bioenergia. Por exemplo, alimentação, água, sono, projeção consciente. Nós saímos do corpo quando dormimos, todos nós ficamos ligados, né? E também alguns fazem a projeção consciente, inconsciente. O que é bioenergia? São relações nossas, manifestações, são palavras, são até pensamentos. Cada um tem um padrão de energia, né? Aquela história da frequência que nós falamos, né? Essa energia pode ser individual, minha, ou coletiva. Nós aqui fazemos um coletivo. Uma religião faz uma energia, uma vibração coletiva, por exemplo, né?
Temos as energias imanentes que provêm da natureza, por exemplo, né? Quantas energias provêm da natureza? Nós não vivemos sem a natureza, tanto é que nós fazemos parte dela. E a consciencial, como o pensamento, energia, manifestação, ação, o trabalho, tudo isso faz parte do dia a dia de nossas vidas. E o médium passista? Como é que ele tem que tratar a saúde e a alimentação? Né? O médium que vai fazer o passe, né? Que vai ser o intermediário ali para que os espíritos possam agir, ele possa fornecer o seu ectoplasma, o seu fluido vital, né? O médium que se propõe a essa modalidade de trabalho há de empreender todos os esforços para aprimorar-se, de tal forma que seja digno de postar-se na posição do intermediário da espiritualidade maior. A alimentação é um dos detalhes, talvez o mais importante. Quanto mais equilibrado o organismo, maior o rendimento de suas energias, que serão partilhadas com o seu próximo, que jamais, sem jamais atingir a exaustão. Né? Cada um deve observar-se detidamente, sabendo que todo excesso é tão mais prejudicial ainda que a relativa escassez alimentar. Nós temos que cuidar com os excessos. Evite pratos de digestão difícil e alimentar-se frugalmente nas horas que antecedem o trabalho. Nós não podemos, comer uma feijoada e vir da paz. Não é uma boa, né? Ou comer demais e vir. Também não. Beber demais também não, né? Nós temos que ter o equilíbrio nesse ponto. A saúde do médium é uma condição primordial para o trabalho. Se ele não tem saúde, como dá-la a outrem? A ausência do fumo, álcool, drogas, entorpecentes, etc. Essa substância opera um distúrbio nos centros nervosos, modificando certas funções, anulando melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores. Porque o médium, ele fornece energias. Os espíritos necessitam dessas energias para fazer o trabalho no outro encarnado. Ou às vezes até para desencarnados. São necessárias essas energias. E o médium não fica debilitado por fornecer essas energias. Pelo contrário. Quando nós nos livrarmos do excesso de acidez causado por comer carnes fortes, nós seremos menos zangados, menos teimosos, menos irritáveis e menos argumentativos. Né? E passo a passo nós estaremos gravitando para o centro do nosso coração através da presença do comando paz do Senhor Jesus. Né? Jesus conosco. Ele é o nosso mestre. Nós temos que ter Jesus no coração segundo a segundo. Não é num dia específico, numa hora específica. Eu acho que diuturnamente. Nos ajudará muito. Melhor ainda pela sua saúde e sua longevidade, eliminando ao todo e aproveitando, por exemplo, os peixes da água fresca ou salgada, mas excluindo os moluscos. Não devemos comer o molusco, mas os peixes sim. Até a Bíblia, lá nós vamos ver que Deus advertiu sobre que tipo de óleos devemos usar para a lubrificação do nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Está lá na Bíblia. A Bíblia é um livro histórico. Acredito, muito verdadeiro. Tem muito conteúdo e que nós devemos explorar, sempre com uma visão de futuro, sempre nos colocando diante da imortalidade, senão fica difícil a interpretação. Em meio a uma infinidade de alimentos, podemos encontrar diversas fontes de vitamina nas mais diversas frutas e hortaliças, legumes, cereais. Tudo o que Deus criou foi feito exclusivamente para nosso bem-estar e alegria. Para quem tem problemas no aparelho digestivo, existe o mamão, os grãos integrais, o chuchu, a cenoura, o limão. Para quem procura vitamina C, podemos encontrar na laranja, na cerola, na tangerina. A proteína pode ser encontrada em vários alimentos, como a soja, azeitona, as castanhas, os grãos integrais, o feijão, as lentilhas, os brotos, as nozes, o pão integral e cereais secos, entre muitos alimentos. Né? E agora, na questão 129 do livro, O Consolador, ditado por Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, lá se faz a seguinte pergunta: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E a resposta foi dada na seguinte ordem: a ingestão das vísceras dos animais
é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação mesmo porque seu estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas. Esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse da harmonia coletiva, na qual de tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemos-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar a alimentação, na verdade, os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Parece pesado, mas não é, né? Então agora vamos ver alguns expoentes aí que nós conhecemos, o que eles pensam sobre a alimentação e principalmente sobre a carne. O Gandhi, ele falou o seguinte: há muito de verdade no dito de que o homem se torna aquilo que come. Quanto mais grosseiro o alimento, tanto mais grosseiro o corpo. Aqui nós mostramos a figura do Gandhi, Mahatma Gandhi. Vitor Hugo, ele falou o seguinte: primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. Vitor Hugo. O Buda falou o seguinte: o homem implora a misericórdia de Deus, mas não tem piedade dos animais, para os quais ele é um Deus. Os animais que sacrificais já vos deram o doce tributo de seu leite, a maciez de sua lã, e depositaram confiança nas mãos criminosas que os degolam. Ninguém purifica seu espírito com sangue. Na inocente cabeça do animal não é possível colocar o peso de um fio de cabelo das maldades e erros pelos quais cada um terá de responder. Isso falou o Buda. E o Dalai Lama diz o seguinte: simplesmente não há razão por que os animais devam ser abatidos para servir como dieta humana quando existem tantos substitutos. O homem pode viver sem carne. Albert Einstein falou o seguinte: nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a evolução para uma dieta vegetariana. A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos, influenciará o temperamento dos homens de uma tal maneira que melhorará em muito o destino da humanidade. E agora eu fiz uma coletânea de algumas ervas, de algumas frutas, de alguns vegetais que eu tenho usado e tenho distribuído e conversado com as pessoas e tem dado certo. E bem certo. Pitanga, por exemplo. Além das propriedades normais que ela tem, a pitanga, um chá com as folhas da pitanga, por exemplo, cura a hemorroide em 3, 4 dias. A hemorroide chega num ponto que sangra. 3, 4 dias de chá de pitanga, acabou o problema. Vários casos que eu constatei e deu certo a utilização da pitanga. Além de outras propriedades que ela tem, né? Ela é adstringente, analgésica, depurativa, digestiva, estimulante, vermífuga, auxilia nas afecções do fígado, bronquite, cólica menstrual, diabetes, gota, hipertensão, infecção da garganta, combate a diarreia infantil, disenteria. Além disso, hein, a pitanga. Essa frutinha que dá em maioria dos pátios aí. A bardana. Lembra no início quando o irmão Leocádio falou para nós tomar chá de bardana? Então eu trouxe a bardana. Bardana tem aqui na esquina, viu? Muitos e muitos pés de bardana aqui na esquina, né? A bardana tem a função depurativa e cicatrizante. É uma das flores mais bonitas que tem, aquele azul ali, é lindo. Está um pouco apagado ali, mas é muito bonito. Suas raízes são eficazes para purificar o sangue em doenças reumáticas, afecções em geral e distúrbios digestivos. Ainda com a raiz se prepara uma pomada para eczemas e uma loção que ajuda a evitar a queda capilar. Já com as folhas secas pode ser feita a aplicação para aliviar dores causadas pela picada de insetos ou até mesmo torção e problemas de hemorroides. Chá da raiz é ótimo para limpar a pele devido a uma das propriedades da bardana, adstringente. Então ali a gente mostra a foto, né?
E aqui na esquina nós temos bastante. Mão de Deus ou girassol da Índia. Esta planta, também fizemos várias aplicações, eu indiquei para várias e várias pessoas com diabetes. Muitas pararam de tomar insulina. Ela reduz, controla muito bem a diabetes, excelente. Recomendo. Chama-se Mão de Deus ou girassol da Índia. Ali, ó, é parecido com o girassol, ela tem uma florzinha amarela. É muito boa. Essa quem precisar tem em casa. Nós tínhamos um pé aqui, não sei se o irmão Zambon plantou ali do lado, mas deve ter, porque ela pega e dá bastante. Rubim ou Santos Filho. Isso é praga nas lavouras. Só que, embora aqui, eu vou falar o geral aqui, ó, seu uso principal é contra a pressão alta, principalmente para quem tem hipertensão proveniente de tireoide, também acalmante, digestível, serve para lavar feridas, é uma planta segura para usar. E ela é excelente para úlcera, gastrite, muito boa, tomar o chá dela, muito boa, e grandes resultados, inclusive, em alguns casos que eu acompanhei, feito aqueles trabalhos, a radiografia, etc., lá, né, cicatrizou a osso. E a carqueja? A carqueja também foi falado pelo irmão Leocádio. Vamos falar sobre a carqueja. Todo mundo conhece a carqueja, né? Bem amarga, né? A carqueja foi reconhecida cientificamente por baixar o nível de glicose no sangue, mas os seus benefícios não param por aí. O uso da planta também pode auxiliar no tratamento de casos como os seguintes: fortalecimento do estômago, funções intestinais, afecções febris, gastrointestinais, das vias urinárias, hepáticas e biliares, purificação do sangue, ajuda a combater as inflamações, combate a má circulação, auxilia no combate ao reumatismo, combate a impotência sexual masculina, é eficaz contra os sintomas de resfriados e gripes, inclusive como antitérmico, diurético e depurativo, recomendado também contra diarreia e fraqueza orgânica. A carqueja também ajuda a emagrecer. Orientação do irmão Leocádio. E também, o irmão Leocádio colocou ali no início, está ali acho que está aí nesse pequeno recado, né? Chá de camomila pode ajudar. Má digestão, é sedativo, protetor térmico da pele. No caso de conjuntivite, não se deve aplicar diretamente nos olhos, e sim uma compressa com chá de camomila, né? Para dores musculares, para o estresse, para a insônia, é comum a venda de travesseiros e máscara para dormir com a essência de camomila, para diarreia, inflamações urinárias e gripes. E para finalizar, eu deixo para que nós observemos a quantidade de açúcar que o pessoal coloca em determinados alimentos, né? Principalmente a Coca-Cola, que nós tanto gostamos e tomamos, né? Olha só a quantidade de açúcar. Inclusive, na internet aparece lá que eles dão uma fritada na Coca-Cola e viram um mingau de açúcar, né? A partir desse momento, eu, encerrando a atividade, né? Ainda temos alguns minutos, eu deixo aberto para perguntas e questionamentos. Vamos aproveitar. Nós estamos em bastantes pessoas, nós temos aqui o Dr. Eurípides, que pode nos auxiliar. Temos Maurício, professores, líderes comunitários, né? Todo mundo é reunido. Não fica alegre, pessoal, vocês estão tensos. Hein? Que tal?